Olha só isso, pessoal, olha só isso. Yahoo Notícias, né? Extra. Polícia destrói memorial para homenagear vítimas de operação no Jacarezinho. Olha só isso, né? O memorial construído por moradores do Jacarezinho para homenagear as 28 vítimas da ação policial mais letal da história, em 6 de maio, foi destruído pela polícia na tarde desta quarta-feira. De acordo com o registro de ocorrência, o monumento faria apologia ao tráfico de drogas, já que 27 mortos tinham passagens pela polícia e envolvimento comprovado com atividades criminosas, além do fato de que a construção do mesmo não tinha autorização da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Eram todos criminosos. Nós sabemos que o único criminoso nesse lado do mundo é o caucasiano, né? Mas o que estava escrito mesmo aqui? Além do fato de que a construção do mesmo não tinha o quê? Não tinha autorização da prefeitura, né? Autorização, a gente sempre precisa da autorização do nosso inimigo, né? Deuteronômio capítulo 28, verso 20, né? O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a derrota, né? A derrota, há 500 anos o Caucasóide vem nos massacrando aqui nesse lado do mundo, negros e nativos, né? Em tudo em que puseres a mão para fazer, né? A derrota em tudo que puseres a mão para fazer. E o que eles fizeram? Eles destruíram o memorial que foi construído pela mão do nosso povo humilde aqui do Jacarezinho, né? Operação Letal. Polícia produziu laudo após fim da investigação para defender agentes sobre mortes no Jacarezinho. É claro, eles sempre se defendem, né? Eles usam a própria lei, as próprias leis, né, para se defenderem. Ainda de acordo com a justificativa da Polícia Civil, o nome do policial civil André Leonardo de Melo Frias, também morto na operação, foi incluído no memorial sem autorização da família. Olha a boa vontade do nosso povo, né? Ainda incluiu o nome de um descendente do diabo, né? Mas, é claro, a serpente não gostou nada disso, né? E isso teria sido mais um motivo para a ação que contou com policiais da 25ª blá 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 e da Coordenadoria de Recursos Especiais, né? Eles não gostaram nada disso, né? Vamos para a Bíblia Sagrada, né? A versão de Paulus, né? Online, Paulus. É o livro de Sabedoria, capítulo 2, né? Acho que verso 10 aqui, ó. Verso 10. Vamos oprimir o pobre inocente e não vamos poupar as viúvas, nem respeitar os cabelos brancos do ancião. A nossa força será a regra da justiça, né? O que eles ficam fazendo? Eles usam as próprias leis para se defenderem, né? A nossa força será a regra da justiça, né? Porque o fraco é claramente coisa inútil, né? Estão se referindo a nós, né? O nosso povo. Nós estamos enfraquecidos, já que eles estão no poder, né? Verso 12, vamos armar ciladas para o justo, né? Porque ele nos incomoda, porque essa é a verdade, né? Os nossos inimigos, né? Os edomitas, os caucasianos, nós incomodamos eles, né? A gente incomoda eles. Porque isso já é espiritual, né? Isso já é Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15, né? Ele sendo a semente da serpente e a gente sendo os filhos de Deus, isso incomoda eles, né? Porque o Altíssimo Pai, desde Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15, o que o Altíssimo Pai fez? Ele nos fez inimigos, né? Teríamos inimizades. Ok? Novamente, deixa eu repetir, Gênesis capítulo 3, verso 14 a 15. Inimizade, ok? Então, ele nos incomoda e se opõe às nossas ações. É claro, vocês são um bando de assassinos, né? Além de vocês serem assassinos e mentirosos, vocês ocupam terras alheias, né? Muito do nosso povo, como de vez em quando, né, a gente ainda encontra os idiotas lá pregando que o Caucasoide é nativo da Europa. Bem, se ele fosse nativo da Europa, por que esse filho da puta não fica na Europa, né? Mas
porque eles não são, né? O justo reprova as transgressões que cometemos contra a lei e nos acusa de faltas contra a educação que recebemos, né? Contra a lei fazendo referência aos mandamentos do Altíssimo Pai, né? E a educação que eles receberam, né? Eles são um bando de assassinos, né? Verso 13, ele declara ter o conhecimento de Deus, né? Aqueles como eu que estão acordados, né? A gente declara ter o conhecimento do Altíssimo Pai. E se diz o quê? Filho do Senhor, né? Não dá para me marcar aqui. Ele declara, não dá não. Então, verso 13, ele declara ter o conhecimento de Deus e se diz o quê? Filho do Senhor, né? Eles têm um problema com isso, né? Mantenham os mandamentos, pessoal, ok? E fiquem com Deus. Pessoal, olha só isso. Deixa eu simplesmente continuar aqui, ó. Policiais interrompem a tiros batalha de rap com crianças e adolescentes no Rio de Janeiro, né? Policiais militares interromperam a tiros uma batalha de rap na última quinta-feira na comunidade Manuel Correia, em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Imagens gravadas no momento da abordagem mostram os agentes disparando enquanto crianças e adolescentes gritam. Esses vagabundos, né? Completamente malucos, né? Altíssimo Pai tem que julgá-los logo. Em depoimento, a Polícia Civil, participantes da batalha afirmaram que o evento teve início às 8 horas e que por volta das 10h40 os policiais chegaram ao local agindo com agressividade e atirando a esmo, né? Esses demônios, né? A reportagem teve acesso aos termos de declaração, no entanto, não identificará as testemunhas para preservá-las. Ambos os depoentes afirmaram que os policiais dispararam contra o equipamento de som, pondo em risco as crianças que estavam perto dali. Os dois também disseram que tentaram dialogar com os agentes, mas que foram agredidos fisicamente. Rap é coisa de vagabundo, claro, tinha que ser, né? Segundo dos participantes, né, rap é coisa de vagabundo, mas o rap, né, como é que se fala em português? O rapista, né, o rapper mais conhecido do mundo é Eminem, né, um branquelo, né? Vai lá se entender isso, né? Segundo dos participantes, um dos policiais disse que se alguém resistisse, ele atiraria na cabeça. Oh, a cabeça, lá vem. Que rap é coisa de vagabundo e que cultura na escola até as 6 horas da tarde, né? Foram entregues à Polícia Civil 13 componentes de munição encontrados no local após os disparos. Um dos participantes da batalha disse à reportagem que algumas pessoas chegaram a ser atingidas por estilhaços de projétil ou se machucaram na tentativa de fugir dos disparos. Segundo ele, todos os ferimentos foram leves. Versão do policial. A gente já sabe que a polícia mente, né? Um dos policiais envolvidos na ocorrência, Carlos Eduardo Gonçalves Moreira, afirmou em sede que o Altíssimo Pai mande seu anjo da morte para cima desse vagabundo, né? Afirmou em sede policial que a guarnição recebeu uma denúncia de um possível baile funk na quadra da favela. Chegando lá, segundo ele, havia 7 criminosos, é claro. Eu vou repetir mais uma vez, o único criminoso nesse lado do mundo é o caucasiano. Né? Havia 7 criminosos armados que efetuaram disparos contra os agentes. De acordo com Moreira, os policiais revidaram e os suspeitos conseguiram se dispersar. Neste momento, ainda segundo o seu relato, as pessoas que estavam no local abordaram os agentes de forma hostil. Mais uma vez, de acordo com o policial, a guarnição foi atacada pelos criminosos e por isso os agentes tiveram que revidar novamente para se defender. As imagens mostram que não houve ataque contra os policiais, né? Mas esses mentirosos, né? Esses demônios, esses filhos do diabo aqui, né? Se esquece que nós estamos no século XXI, né? Que existem câmeras. Nas imagens gravadas no momento da abordagem não é possível observar ataques aos policiais. Pronto, né? O diabo é um mentiroso e um assassino, né? Que chegam atirando entre crianças e adolescentes. Um dos participantes da batalha negou à Polícia Civil que houvesse pessoas armadas ou utilizando drogas no evento. Notas.
Em nota, a Polícia Militar disse que um procedimento interno foi instaurado para apurar a ocorrência. Bem, né? Deixa eu ler aqui essa parte de baixo, viu? O disparo de tiros em um ambiente repleto de crianças é uma atitude irresponsável e que não pode ficar impune. Mas a gente sabe que nada acontece com eles, né? O Estado deve garantir a liberdade dos cidadãos e preservar vidas, jamais atentar contra a sua própria população. O problema é que negros e nativos não fazem parte da mesma população que os colonistas, né? Mas aí o que ele disse, né? Que rap, aqui, né? Rap é coisa de vagabundo, né? Rap é coisa de vagabundo. Vamos aqui, Deuteronômio 28, verso 37. E serás por pasmo e por ditado e por fábula, né? Rap é coisa de vagabundo, né? Chegamos lá, já haviam 7 criminosos, né? Criminoso, vagabundo, né? Negro e nativo, é só o que nós somos nos olhos deles, né? Eles não enxergam os crimes deles durante 500 anos de ocupação, né? Aqui na nossa terra chamada Brasil, né? Deuteronômio 28, verso 37. Serás por pasmo, por ditado e por fábula entre todos os povos a que o Senhor te levará, né? Então, né? Nós somos os vagabundos, nós somos os criminosos e eles são os santinhos, né? Ainda coloco aqui, né? A imagem do falso Cristo, né? É isso aí, pessoal. Mantenham os mandamentos e fiquem com Deus.